estão? Tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É nada mais, nada menos que ter o seu banco particular, onde você vai recorrer caso você tenha algum problema, caso você precise de dinheiro ali rápido. E isso é muito importante, eu vejo muita gente não dando muita ideia para isso. Porque a reserva de emergência, ela vai te suprir em momentos que você pode, inclusive, ficar muito endividado. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa possibilidade. Eu não gosto muito de chamar de reserva de emergência, eu prefiro chamar de reserva de oportunidade, porque eu acho que tudo a gente tem oportunidade para melhorar, né? E tudo que a gente atrai, ele vem, né? Então, se eu for ficar pensando que eu estou juntando dinheiro para apagar um fogo ali, em qualquer momento da minha vida, isso vai ser atraído pra gente, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha esse discernimento, ter a reserva, para que em eventuais acontecimentos, né, a gente tenha essa possibilidade. Por que isso é importante? Vamos supor que você tenha bateu o carro, precisa acionar o seguro. E aí, geralmente, a franquia é um valor, ali uma bolada, né? Então, a gente tem que realmente ter aquele dinheiro naquele momento para poder tá ali em dia com aquilo, porque senão, como é que você vai fazer? O carro vai ter que consertar. Então, assim, foi uma coisa inesperada, você precisa daquele dinheiro. E como que você vai fazer se não tem reserva de emergência? Se você tem que despender um valor alto ali naquele momento? É muito difícil. Então, Lari, onde colocar a reserva de oportunidade? Sim, eu vou falar disso na sequência. Vamos por passo a passo, porque eu estou explicando aqui para quem não sabe, né, o que é a reserva de emergência, e passo a passo a gente vai chegar em onde colocar essa reserva. Então vamos lá. Então, para isso que serve a reserva de emergência. Para você ter o seu banco particular ali, não ter que pedir dinheiro emprestado, não ter que acionar um empréstimo bancário, isso é o pior, né? A gente sabe que hoje os bancos, eles estão ali louquinhos para te oferecer produtos, para te sugar ali juros altíssimos. Então, ter a sua reserva, ter o seu próprio banco que vai te oferecer esse dinheiro é muito importante. Até porque você vai colocar aquele dinheiro ali aplicado, ele vai estar rendendo, trabalhando por você. Então, nada mais interessante, nada mais importante que você ter essa reserva, certo? Beleza? Alguma dúvida sobre reserva de emergência? O conceito é esse. Então, vamos lá. Primeiro passo extraordinário para você montar a sua reserva de emergência. Saber quais são os seus comedores e entregadores de renda. Ah, Larissa, mas o que é isso? Eu dou esse nome porque fica mais fácil para vocês entenderem. O que são os entregadores de renda? É tudo aquilo que entra de dinheiro por mês. Por exemplo, vamos supor que você tem um salário, então faz uma renda extra, ou então recebe aí dividendos de aplicações que você faz. Tudo isso é entrada de dinheiro, então é entregador de renda. Eu chamo assim para ficar mais fácil, mais didático. Então, seus entregadores de renda é tudo aquilo que entra de dinheiro. Então, entrou dinheiro no meu mês, é entregador de renda. E os comedores de renda. O que são os comedores de renda? São todos aqueles gastos que a gente tem ali ao longo do mês. É o aluguel, é o financiamento, é o supermercado, é uma conta de energia, é todo o dinheiro que a gente gasta com coisas essenciais. Tudo aquilo que a gente tem que gastar ali por mês. Oi, Rodrigo, boa noite, obrigada. Gente, boa noite para quem chegou por último aí. Estamos falando sobre reserva de emergência e esse é o primeiro passo, hein? Primeiro passo é saber quais são os seus entregadores de renda e seus comedores de renda. Mas por que eu tenho que saber isso, Larissa? Por que eu tenho que saber quanto que entra e quanto que sai de dinheiro? Porque para você saber quanto vai ser a sua reserva de emergência, você precisa saber quanto que entra e quanto sai de dinheiro. Então, primeira coisa, primeiro passo, você tem que fazer um mapeamento. Não tem jeito, aqui não tem coisa milagrosa. Nossa, e essa moto, gente?
Estão escutando aí? Desculpa, não fui eu. Então, assim, é complicado se você não sabe quais são os seus entregadores de renda, quanto você tem de custos no decorrer do seu mês, como que você vai identificar quanto que é a sua reserva? Então, assim, é preciso você saber, faça esse mapeamento, quais são os seus comedores de renda, o que vai ali para o ralo do seu dinheiro no mês. Então, tem que fazer esse mapeamento, coloca tudo bonitinho, ou no aplicativo, ou numa planilha, ou no próprio caderno. Eu tenho um caderninho aqui, ó, bonitinho, coloco tudo. Então, é muito importante que você tenha um controle assertivo para isso, beleza? Então, primeiro passo, identifiquei quais são meus comedores de renda e meus entregadores de renda. Ótimo! Vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Quanto sobra de dinheiro no mês? Você sabe aí? Me conta, vocês sabem quanto que vai sobrar de dinheiro no mês de agosto? Você tem um orçamento? Você sabe quanto entra, quanto sai? Quais são as suas estimativas de receitas, né? Entrada de dinheiro? Ou quais são as suas estimativas de saídas de dinheiro? Isso é muito importante. Se você hoje não tem esse visual, se você não consegue determinar quanto vai sobrar de dinheiro em meses futuros aí, é um problema, porque é a partir disso que você toma as melhores decisões, que você se planeja para fazer coisas e que você vai se planejar para fazer a reserva de emergência. Então, isso é extremamente importante. Então, identifiquei quanto sobra de dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Pego meus entregadores de renda e diminuo meus comedores de renda. É tudo que eu recebo menos tudo que eu pago. Fiz essa continha. O que sobrou aqui? Sobrou dinheiro ou sobrou dívidas? Então, é muito importante que você saiba. Sobrou dinheiro, sobrou dívidas. Se sobrou dinheiro, ótimo, excelente. Você está com lucro, você está com dinheiro sobrando aí no seu orçamento para fazer essas outras coisas, que inclusive montar a sua reserva de emergência. Então, beleza, sobrou dinheiro, isso é ótimo, sobrou dinheiro. Você vai estar ali com uma gordurinha, vamos assim dizer, para você queimar ela ali no decorrer do seu mês. Tá, Larissa, sobrou dinheiro, e agora o que eu vou fazer? O que tem a ver a reserva de emergência com isso aqui que eu tô falando? Bom, o orçamento mensal é você saber quais são as suas expectativas de gastos e entradas de dinheiro. Então, se eu já sei quanto que vai sobrar, eu já sei quanto que eu vou conseguir ali colocar na minha reserva de emergência. Mas, Larissa, quanto que tem que ser minha reserva de emergência? E aí já vai mais uma dica. A reserva de emergência, ela é constituída de no mínimo 6 meses dos seus custos ali recorrentes. Então vamos supor aí que no mês você tem gastos essenciais aí que você tem costume de pagar, que tem todo mês, não tem para onde correr, você não pode correr desses gastos, eles estão ali e você não pode correr. Então você precisa ter essa reserva com esse valor. Então assim, vamos supor que você tem gastos aí fixos e variáveis ao longo do mês de R$500. Ah, Larissa, eu fiz o meu controle ali, identifiquei e meus comedores de renda totalizam R$500. Ah, beleza, Larissa, totalizam R$500 e aí o que eu vou fazer com esses R$500? Você tem que ter na sua reserva de emergência no mínimo 6 meses desses R$500. Então, R$3.000, você precisa ter R$3.000 ali guardadinho, aplicado na renda fixa, para que você consiga desempenhar ali. Vamos supor que você foi demitido. Lógico que a gente tem ali vamos assim dizer, aquelas verbas rescisórias que a gente recebe, né? Mas aí, como que você vai ficar se mantendo? A gente tem gastos, né? Gastos fixos todo mês para pagar. Então, com a reserva de emergência, isso fica mais tranquilo, você vai ficar mais amparado, vamos assim dizer. Então, como que eu vou colocar, quanto que eu tenho que colocar na minha reserva de emergência? Você tem que colocar 6 meses dos seus custos recorrentes. É tudo que é essencial para você sobreviver. Se hoje você precisa de R$500
mensalmente? Eu tô dando uma suposição, gente. Isso aqui é para qualquer valor de salário, qualquer renda que você tiver. Você precisa ter 6 meses dos seus custos fixos guardados, investidos. Então, sempre pense assim, eu estou dando um exemplo aqui de R$ 500, mas isso depende da sua renda, de quanto que você precisa para viver ali no seu dia a dia, beleza? Gente, boa noite para quem chegou por último. Gente, a minha mãe é muito coruja, né? Que gracinha. Mãe, beijo pra você. Então, vamos lá. Então, identificamos quanto que a gente tem que ter na reserva de emergência. Bom, Larissa, então tem custos recorrentes aí de R$ 500. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo aplicado ali 6 meses desses custos fixos. Então, beleza, tem que ter R$ 3.000 guardados, aplicados, investidos. Tá, mas e agora? Como que eu vou desenrolar isso aí? Como que eu vou colocar R$ 3.000 aplicado? Como que eu vou chegar nesse valor? E aí vem o próximo passo, definir quanto tempo que você tem para montar essa reserva. E aí você vai estipular de acordo com o que você deseja, com a sua realidade. Porque tem gente que fala assim, eu não faço a reserva de emergência porque eu não tenho dinheiro. Eu já vi muita gente falar assim, eu não tenho dinheiro, não sobra. E a gente sabe, eu já falei muito isso aqui, que é questão de prioridades. Se a sua prioridade hoje não é ter a reserva de emergência, não vai fazer reserva de emergência. Assim como se a sua prioridade não é sobrar dinheiro, se a sua prioridade não é correr atrás dos seus sonhos, se a sua prioridade não é se organizar, não vai adiantar. Então, precisa ser sua prioridade. Então, Larissa, não, realmente, a minha prioridade é montar minha reserva de emergência. Então, o que você vai fazer? No nosso exemplo aqui, a nossa reserva tinha que ser R$ 3.000. Então, identificando ali que não sobra muito dinheiro, ou se sobra muito dinheiro, você tem que identificar quanto que você vai poder colocar na sua reserva de emergência. Quanto que sobra? Vamos supor que sobra do seu salário mensal aí R$ 500. Então, você vai pegar um pouquinho daquele ali para pôr na sua reserva de emergência. Beleza, R$ 3.000 é a nossa reserva de emergência. Vamos supor aqui uma suposição, eu quero juntar minha reserva de emergência em 12 meses. Então, em 12 meses, então hoje é que dia? Hoje é dia 6, 7? Tô perdido no tempo. Vamos supor que dia 7 de julho de 2022, eu quero estar com a minha reserva de emergência. Eu quero estar com os R$ 3.000 aplicados na renda fixa. Então, o que você vai fazer? Dividir esses R$ 3.000 por 12 para saber quanto que você tem que colocar aplicado. Então, beleza, peguei, dividi os R$ 3.000 por 12 e vi que eu tenho que guardar por mês R$ 250. Tá legal? Tá legal. Tá de acordo no meu orçamento? Meus entregadores de renda e comedores de renda vão conseguir ali me dar esse fôlego? Eu vou conseguir tirar R$ 250? Vou conseguir. Então, é isso que você tem que fazer. Simplesmente isso, gente. É muito estratégia, é prioridade. Eu falo muito isso aqui no Instagram, falo também lá no meu canal. Inclusive, hoje tem vídeo novo. Se você ainda não é inscrito, vai lá. Já encaminha essa live aí para aquela amiga que tá, sem reserva de emergência, precisando colocar ali dinheiro investido para poder trabalhar. Então, faça isso. E já quero muitos likes aqui, hein? Então, beleza. Estimamos aí R$ 3.000 dividido por 12 meses, que é o tempo que eu vou colocar essa reserva de emergência ali para agir. Beleza, peguei os 3.000. Todo mês eu vou ter que ter essa disciplina de tirar os 250 e colocar na minha aplicação, que seja na poupança. Mesmo que a gente saiba que a poupança ali não é a melhor aplicação a se fazer, é interessante que você faça na disciplina, motivado, porque se você não colocar esse dinheiro, não tiver disponível para fazer isso, realmente não adianta. Então, eu vejo muita gente falando que não tem reserva de emergência porque ganha pouco, mas isso é questão de prioridade.
A não ser em casos extremos, né, de que a pessoa realmente não tem, é possível sim, mas é só você seguir esses passos. Então vamos recapitular. Primeiro, você precisa saber quais são os seus comedores e entregadores de renda. Você precisa ter um mapeamento das suas despesas e receitas no mês. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, identificar quanto que sobra de dinheiro. Então, quanto que está sobrando do meu dinheiro no mês? Estou com lucro ou prejuízo? Está sobrando dinheiro ou está sobrando dívidas? Então, outro passo importante. Terceiro passo, definir quanto tempo você vai levar para montar essa reserva. No nosso exemplo aqui, são 12 meses. Então, 12 meses a gente vai ficar aí retirando uma parte do nosso salário e colocando na aplicação para ela render ali e transformar na nossa reserva de fato. Quarto passo, definir o investimento mensal que a gente vai fazer na reserva. Então, onde que eu ponho esse dinheiro, Larissa? Ponho na poupança? Ponho aonde? Deixo na conta corrente. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito, gente. Tem vídeo lá no canal falando sobre isso. Não deixe dinheiro guardado na conta corrente. Eu falo muito isso e é extremamente importante. Por quê? Por duas coisas principais. Primeiro, dinheiro com fácil acesso você gasta com muita facilidade. É ou não é? Me conta aqui se quando você tem um acesso ali, ou dinheiro na carteira, gente, é pulverizado, você nunca vai ver ele na vida, porque ele vai sumir completamente. A mesma coisa é na conta corrente. Quando você coloca dinheiro na conta corrente e com a facilidade de passar o cartãozinho ali no débito, fazer um Pix, como é fácil fazer um Pix, né, gente? Então, assim, não deixe dinheiro na conta corrente. Primeiro, porque você vai gastar ele assim no piscar de olhos. Segundo, ele não está rendendo nada e com uma inflação aí chegando a 5,25% ao ano, realmente você está perdendo dinheiro. Então, não perca dinheiro deixando dinheiro na conta corrente. É um pleonasmo aqui, mas é a coisa mais real que tem, gente. Dinheiro na conta corrente, ele morre por esses dois fatores primordiais, que é você gasta com facilidade e segundo, que ele não está rendendo nada, na verdade você está perdendo o seu poder de compra devido à inflação que está cada dia mais exacerbada aí no nosso meio. Então, tenha cuidado com isso. Então, como eu vou escolher o melhor investimento? Você tem que escolher investimentos aos quais você consiga pegar esse dinheiro a qualquer momento e que você não seja prejudicado. Eu vejo muita gente querendo pular etapas, né? Querer sair da renda fixa, não passar pela renda fixa, tem um dinheiro aqui, Larissa, eu montei a minha reserva e agora eu quero, sei lá, quero investir em ações, quero investir em bitcoins, em criptomoedas, porque tá na moda, né? Criptomoeda, então, toda hora a gente vê falar sobre isso. A pessoa, ela quer colocar toda a reserva de emergência na criptomoeda, né? Mas e aí? Se você precisa desse dinheiro daqui uma semana, você vai conseguir pegar ele facilmente? Não. Você vai conseguir pegar exatamente quanto você aplicou? Também não. Então, realmente não dá para você pular etapas. Reserva de emergência é na renda fixa. Larissa, ainda tô crua, ainda tô estudando, não sei ainda quais aplicações eu devo colocar. Deixa na poupança, que seja na poupança até você decidir. Gente, não tem problema colocar dinheiro na poupança. O pessoal fica numa loucura, né? Fala, nossa, mas não posso colocar dinheiro na poupança porque a poupança o dinheiro some. Gente, não é assim não. É melhor que você coloque na poupança do que deixe seu dinheiro aí perdido na conta corrente com a sua vontade de torrar todo ele. Então, pense assim nessas possibilidades que vão te dar segurança. Então, pensou em reserva de emergência? É na renda fixa. Não coloque seu dinheiro em renda variável, não coloque sua reserva em renda variável, porque se você colocar, se você aplicar em ações, por exemplo, de duas uma, ou você vai ficar, você vai perder parte desse dinheiro caso você faça esse resgate ou tenha que vender essas ações de forma súbita aí, ou você precisa daquilo muito rápido e acaba que você não vai conseguir resgatar por algum motivo, por exemplo, deu pau lá no aplicativo da corretora, não sei.
qualquer coisa pode acontecer, gente. Na hora do imediatismo, a gente tem que pegar dinheiro rápido, líquido e fácil. Tô vendo aqui alguns comentários. Jackson, para começar a contribuir, para começar a construir essa reserva, não importa o valor que você poupa por mês, o importante é poupar e começar. Exatamente! É aquela velha história, comece com pouco, mas comece agora. Eu falei, inclusive num dos vídeos que tem mais visualização lá no canal. Essa foi uma das dicas. Comece com pouco, mas comece agora. Nem que seja com R$2. Ah, Larissa, mas eu só tenho R$10 para colocar na minha reserva de emergência. Coloque. Gente, quanto a gente gasta com porcaria no final de semana? Com uma aguinha que você toma ali, ó, compra no parque, você vai caminhar, compra uma água. E isso aí poderia estar indo para sua reserva. Então pensa nesse, sabe? É questão de prioridades, é questão de estratégia. Comece com pouco, mas comece agora. É isso mesmo, Jackson. Qual corretora você recomenda? Então, eu não recomendo corretora, até porque eu não estou sendo patrocinada por nenhuma. Mas a que eu utilizo é a Modal Mais. E ela é bem interessante, ela me atende muito bem, nunca tive problema. É bem interessante, mas assim, você pode pesquisar, tem um ranking lá, inclusive no site do Tesouro Direto. No caso aqui que a gente está falando de reserva de emergência, lá no site do Tesouro Direto tem um ranking das top 10, se não me engano, top 10 corretoras ou bancos que estão negociando títulos do Tesouro. Então, assim, ela está em 4º lugar, se não me engano, Modal Mais. Então, é Rico, Modal Mais, EasyNet, uma coisa assim. Então, é só você ir lá e dar uma olhadinha. Tem algumas que dão muito problema, tem algumas que ainda passa despercebido, mas é coisa de tecnologia, né, gente? Tem que a gente procurar aqui melhor nos adapta, né? Então, eu gosto da Modal Mais e é lá que eu faço os meus investimentos. Então, beleza, gente. Definimos aqui quanto a gente vai colocar por mês e onde que eu posso colocar. Ou você coloca no Tesouro Selic, ou você coloca num CDB de liquidez diária. Os fundos DI também são boas aplicações para você colocar reserva de emergência. Mas, gente, é aquele negócio, né? Depende do seu objetivo, depende do seu perfil de investidor. Às vezes você fala assim, não, Larissa, mas assim, essa corretora aqui, ela assim, não é muito bem recomendada, eu não gosto de investir aqui. Então, gente, você tem que fazer conforme o seu instinto, né? Conforme o que você já estudou. Eu sempre fui muito conservadora. Eu tenho uma aplicação em fundos imobiliários, nem são fundos imobiliários, são fundos multimercado. Na verdade, eu fiz essa aplicação só para começar a entender como que são as coisas, como que é o mercado, mas assim, eu me sinto, assim, eu tô no patamar de conservadorismo ainda. Eu preciso estudar, para eu investir em algo, eu tenho que entender o que é aquilo. Então, tomem isso para vocês, porque eu vejo muita gente investindo com dicas, né? Ah, Larissa, onde que eu invisto? Onde que eu coloco? Me dê uma dica de CDB para eu colocar minha reserva de emergência. Não é assim, gente. A gente tem que entender aquilo que a gente tá colocando nosso dinheiro. Dinheiro, gente, é uma coisa muito importante. É com dinheiro que você vai ir atrás dos seus sonhos. É com dinheiro que você vai em busca de melhorar a sua vida, de melhorar a vida da sua família. Então, assim, dinheiro é importante para tudo. Então, tenha cuidado com o seu dinheiro. Não coloque ele aplicado em coisas que você não conhece, porque isso é um problema. Eu já vi gente perdendo dinheiro com isso, inclusive pulando etapas, né? Não quero investir em renda fixa, rende muito pouco, não quero, vou investir em ações, vou operar lá na B3. Gente, tá na cara que vai dar ruim, né? Porque a pessoa não entende daquilo, não tem reserva de emergência, se ela perder aquele dinheiro ela vai ficar sem nada. Então é muito complicado e precisa ficar ligado nisso. Então, definir, quero colocar, Larissa, eu vou colocar no Tesouro Selic. Vou colocar no Tesouro Selic a minha reserva de emergência. Então, o que você vai fazer? Abrir a conta lá na corretora. Eu dei o exemplo aqui da Modal Mais. Abrir a conta na corretora é super seguro.
Investimentos na renda fixa possuem o fundo garantidor de crédito. Então, assim, se você investir até R$250 mil, você vai ser ressarcido aí, se caso aquela instituição bancária falir, né, ou o governo falir, que eu acho muito difícil. Então, assim, renda fixa é conforto, é segurança. E realmente do que a gente está falando aqui, que é a reserva de emergência, é muito importante que seja, né, aplicações de alta segurança, que você não tenha o problema ali de perder aquele dinheiro a qualquer momento. Então, isso é muito importante. Então, definir onde que eu vou guardar, abrir a conta na minha corretora, abrir a conta lá na corretora bonitinho. Essas corretoras geralmente não tem tarifa, então assim, você vai poder transacionar e fazer suas aplicações correto e tranquilamente, então não vai ter problema, não tem tarifa, né? Você não vai ter gastos aí com esse tipo de custo, né? De tarifa igual tem nos bancões, né? Que a gente fala, tarifa bancária, não tem, geralmente nessas corretoras é tudo gratuito, então você tem ali o ir e vir nas aplicações sem ter que pagar por isso. Então, aí todo mundo fala, mas eu não vou pôr o dinheiro na poupança, né? O que a gente fala hoje sobre a poupança? A poupança ela está rendendo hoje 70% da Selic. A Selic ela está 4,25, ou seja, na poupança ao ano está rendendo 2,97, muito abaixo da inflação. Então a gente tem uma inflação aí que está perigando chegar nos 5,25 mais ou menos. Então pensa, se na poupança seu dinheiro está rendendo 2,97 e uma inflação a 5,25 mais ou menos, é perder dinheiro, perder o seu poder de compra, né? Com R$100 você não compra o que você comprava há 1 ano, 2 anos atrás. Então é isso que é o poder da inflação, né? De destruir o nosso dinheiro. Então tenha isso muito em mente. Vou colocar aonde eu consiga pelo menos ter um fôlego ali da inflação, para ela não estar ali prejudicando os meus ganhos e eu consiga manter o meu poder de compra. Bom, então acho que o que eu queria falar hoje sobre reserva de emergência era isso. Já que não tem dúvidas, eu agradeço a participação aqui. Hoje eu queria dar só um passo a passo mesmo sobre a reserva de emergência, como fazer, o que fazer primeiro. Não tem mágica, é simplesmente fazer, é disciplina, né? Que é inclusive o último passo, ter disciplina. Você precisa ter aquilo como foco. Se aquilo não é seu foco, se aquilo não é prioridade, você não vai ter reserva de emergência. Então tenha como foco, né? Faça isso motivado por alguma coisa. Nossa, eu vou ter minha reserva de emergência, eu vou ter uma grana ali, não vou precisar preocupar com eventos que aconteçam aí na minha vida e que eu precise de dinheiro, porque a gente precisa, né, gente? Eventualmente a gente precisa de dinheiro, ou até mesmo assim, para fazer uma viagem. Vai que você quer fazer uma viagem, faça reservas diferentes, né? Faça uma reserva de oportunidade, faça reserva de emergência. Você vai fazendo pacotes de investimento, todos na renda fixa, lembrando disso, né? Para você poder conquistar seus sonhos aí no curto, médio e longo prazo. Então, vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham entendido e compreendido aí o cerne, esse passo a passo bem tranquilo. Quero ver em tarefa de casa. Vai assistir essa live porque ela vai ficar gravada, inclusive. Já pega o passo a passo e coloque em prática, porque isso é muito importante, gente. A reserva de emergência, ela pode te dar um fôlego muito grande, te impedir de ficar endividado aí nos bancos, que é muito complicado. Os bancos estão aí para pegar o nosso dinheiro de qualquer forma. Então é extremamente importante que você tenha esse colchão financeiro para te dar suporte aí em eventuais problemas. Cami, gostou da live? A Cami, eu falei para ela que era para ela estar nessa live aqui, que ia ser interessante. Então, gente, um beijo, viu? Até a próxima e faça uma reserva de emergência, tarefa de casa, hein? Fui!